Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de iniciarmos o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não se esqueçam de ativar as notificações do canal, se é que você quer continuar recebendo notificações do canal dessa que vos fala. É só ir lá no sininho, na opção Todas e apertar. E aí você receberá em primeira mão todo o conteúdo do canal, assim que o mesmo chegar no YouTube. Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? A história de hoje é um conto criado por mim, baseado em um relato que recebi. A inscrita mandou o relato e pediu para que eu criasse um conto. Bora lá? Olá, Angel. Meu nome é Rebeca. Nome fictício, é claro. Moro no interior de Minas Gerais. E o que hoje vou contar para você vai te deixar sem dormir à noite. Muitos podem não acreditar, mas foi comigo que aconteceu. Eu posso falar com propriedade sobre o que eu passei. Tudo começou no ano de 1991. Eu estava indo com a minha mãe para a colheita de café. Moramos numa cidadezinha pequena até os dias de hoje. No tempo da safra e da carpa do café, a gente tem muito serviço, muito trabalho. Ou seja, para quem trabalha na roça e não tem medo da chuva, do sol e do frio, trabalho não falta e nem o pão de cada dia. Então, tudo começou naquele dia do ano de 1991. Eu e minha mãe acordamos às 4:30 da manhã, pois seria 1 hora de caminhada até o cafezal que tínhamos pegado para derrubar, peneirar e ensacar o café. Então íamos conversando, dando risada, eu e a mamãe. Ah, detalhe, minha mãe era viúva, então era nós duas, uma cuidando da outra, não tínhamos mais ninguém. Íamos para o nosso trabalho, para o nosso lavor, quando passamos por uma encruzilhada. Na encruzilhada tinha uns bonequinhos, sabe, feito de tecido, encharcado de sangue de galinha preta. Galinha essa que ainda estava numa cuba de barro, com o pescoço cortado e a cabeça tombada do lado. Tinha também por ali maços de cigarro, garrafas de pinga, farofa e até mesmo molho de pimenta. Minha mãe falou para eu nem olhar, para baixar a cabeça e sairmos de lá. Fui com a minha mãe, né? Lembrando que na época eu tinha apenas 11 anos. Segui com a minha mãe, só que não me saía da cabeça como que alguém faria aquilo. Se fosse só as oferendas, eu não teria ficado tão chocada. Mas e aqueles 2 bonequinhos de voodoo, todos espetados e cheios de sangue? Fiquei muito preocupada. Tenho que admitir. Aquele dia eu não trabalhei direito.
Trabalhamos até as 5 horas da tarde. Já estávamos voltando para a casa do lavor quando passamos lá em frente. Já estava começando a escurecer, já estava beirando as 6 da tarde, porque terminamos o lavor às 5, lembro como se fosse hoje. Minha mãe quis abanar o resto do café que estava no chão e já deixar ensacadinho, né? No outro dia era só a gente arrastar para o carreador. Então, quando passamos ali, estava meio que escurecendo. E quando passamos pela encruzilhada, eu senti um aperto no coração e ouvi como se alguém pedisse socorro. Falei para minha mãe que eu ia no mato, queria fazer xixi, e ela falou que ia andando devagarinho e eu alcançava ela. Fui, entrei no cafezal, não que trabalhávamos, o cafezal do caminho para casa. Assim que minha mãe tomou distância, eu saí do meio do cafezal e arranquei todas as agulhas daqueles bonequinhos de voodoo. Aí eu parei de ouvir aquele pedido de socorro. Só que ao invés do pedido de socorro, eu comecei a sentir um peso no peito, um pavor, um pânico, não sei dizer. Seguimos para casa e nada dava certo, Angel. Minha mãe se queimou com a gordura do torresmo na hora de fazer a janta. Eu fui tomar banho. Sabe, a gente tinha um banheiro fora de casa e a gente colocava água, tipo um balde, com um chuveirinho embaixo, com uma torneirinha para estar abrindo esse chuveirinho. Ali a gente colocava água quente e água fria até atingir a temperatura desejada para a gente tomar banho. E aí a gente puxava num tipo de carretilha, erguia o balde para cima e prendia num gancho da parede. Eu preparei o meu banho, ergui o chuveirinho e coloquei, enganchei no gancho da parede bem firme. Abri o chuveirinho, estava tomando banho, com o cabelo cheio de espuma, com os olhos fechados. Senti uma presença dentro do banheiro e, de repente, não sei como a corda desenroscou do gancho, visto que tinha um nó muito resistente, e o balde para o meio de água ainda caiu e bateu na minha cabeça. E eu caí, desmaiei. Minha mãe gritou, os vizinhos me levaram para o quarto, me puseram na cama. Aquela noite eu tive pesadelos horríveis. Não sei dizer se era realmente pesadelos, porque eu tinha a nítida impressão de estar acordada. Ao redor da minha cama, eu via um homem de roupa preta. E ele, no lugar dos pés, tinha cascos de bode. Tinha um chapéu preto afundado na cabeça e aqueles olhos vermelhos olhando fixamente para mim. Também tinha um tipo de sátiro pulando, homem da cintura para cima e da cintura para baixo. Era um bode, meio homem, meio bode, saltitando em volta da minha cama. E o pior eram os 2 lobos gigantes de olhos amarelos que até bufavam em cima de mim. Eu tremia. Eu tentava gritar, mas a voz não saía. De repente, o homem de chapéu preto e patas de bode ou de boi, não sei, eu sei que tinha cascos. Isso eu posso afirmar com certeza, pois até hoje não esqueci. Ele veio e passou a mão no meu rosto. As unhas dele eram compridas e sujas.
e eu sentia nitidamente aquelas unhas passando no meu rosto. E ele balbuciava algo que eu não conseguia compreender. Esse tormento durou a noite toda. Eu sentia que hora ou outra aqueles lobos enormes iriam me devorar. Angel, imagine o medo, o pânico, o pavor que eu sentia. Graças aos céus, deu 4 horas da manhã. Minha mãe entrou no quarto. Por isso eu digo que eu não sei se foi pesadelo. Eu vi minha mãe entrando no quarto, passando por aquelas criaturas. O homem de chapéu preto olhava para minha mãe, pegou um tipo de punhal, olhou para mim, mostrou minha mãe e fez um gesto como que se fosse passar aquele punhal no pescoço da minha mãe. Logo que minha mãe colocou a mão no meu ombro e me chacoalhou, me chamando para trabalhar, tudo aquilo sumiu e foi como se eu caísse de um lugar muito alto na cama, sabe, um baque. E eu, em sobressalto, abri o olho como se tivesse mesmo acordado de um pesadelo. Realmente é muita loucura, não é? Mas a coisa só piora, Angel. Minha mãe já tinha feito o almoço, saímos para trabalhar. Quando passamos pela encruzilhada, os bonequinhos tinham desaparecido e tinha outros 2 bonequinhos lá. Um era tipo uma mulher adulta e outro uma menina. Eu senti aquele aperto no peito, aquele, sabe, tipo quando você tenta engolir o próprio cuspe, mas não vai. Chegamos lá no cafezal. O café que tínhamos deixado todos ensacadinhos, peneirados já, estavam todos espalhados, os sacos rasgados e parecia que algum bicho tinha destruído com garras e dentes, porque os cortes não eram cortes de algum material cortante, não. Eram bem grosseiros, como se estivessem sido rasgados na força bruta. E tem mais. Minha mãe começou a recitar salmos da Bíblia e rezar para tudo quanto é santo. E eu também. Aquele dia trabalhamos em silêncio. Preferimos não falar mais no assunto. Chegou a tarde, fomos para casa e quando passamos pela encruzilhada, minha mãe começou a orar, 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 orar e orar. E eu, juro, eu vi os 2 cães, ou melhor dizendo, os 2 lobos agachados, um de cada lado, tipo protegendo a oferenda. E me olhando fixamente. Não se mexeram, mas continuaram olhando. Eu tremia de medo. Minha mãe rezava. Ela não viu nada, mas disse que sentiu algo muito ruim ali naquela encruzilhada. Eu, por curiosidade, a gente já tinha tomado uma distância, resolvi olhar para trás. Pior besteira da minha vida. O homem, de roupas pretas, chapéu preto, cascos de bode ou de boi, não sei explicar, estava lá e ele ria, gargalhava olhando para mim. Ele estava com o punhal na mão e mostrava a minha mãe. E o sátiro pulava e pulava e pulava para lá e para cá.
Naquela noite, eu não conseguia dormir. Quando eu estava quase pegando no sono, eu sentia o toque das unhas daquele bicho passando no meu corpo. É terror demais, muito terror, muito aterrorizante. Lá para umas 5 da manhã, o tormento passou e minha mãe já estava, com tudo pronto. Falou que eu tinha dormido demais, porque geralmente ela me chamava às 4, 4:30, mas ela não queria passar tão cedo na encruzilhada. Por isso ela deixou que eu dormisse mais um pouco. Fomos trabalhar. Na noite seguinte, o tormento de novo. Eu escutava aqueles lobos uivando em volta da casa, arranhando a porta, grunhindo. Era desesperador. E aquele do chapéu, aquele com cascos, sempre do lado da minha cama, olhando para mim. Eu queria contar para minha mãe, queria, Angel, do fundo do meu coração, mas aquele ser parecia ler os meus pensamentos. Quando eu falava que ia contar para minha mãe, ele tirava o punhal e fazia o sinal, passando o dedo na própria garganta, avisando que mataria minha mãe. Assim que ele sumiu aquela noite, aquele sátiro, lembra que eu falo que ficava pulando para lá e para cá junto com ele? Apareceu. O sátiro só falou para mim: cuidado, se cuida, não posso te ajudar. E saiu correndo. Foi a última vez que eu vi o sátiro. Não sei o que aconteceu com ele. Só lembro dele ter falado: se cuida, não posso te ajudar, e ter ido embora. Ou seja, aquela criaturinha também tinha medo daquele ser de roupa preta, desculpem-me. E assim se passaram os dias. Ele já não passava só as unhas em mim. Eu tinha 11 anos, apenas 11 anos. Ele começou a me agredir, passar as mãos em lugares onde não deveria. E aquilo foi ficando cada vez pior e cada vez pior, até que um dia eu consegui se mover. E quando eu pulei a janela para fugir daquele bicho, ele ria dentro do meu quarto, ria. Pela mesma janela que eu pulei, eu voltei. Os dois lobos estavam em pé, como se fossem homens ou mulher, não sei, mas como humanos. Os seres olhavam para mim com aqueles olhos brilhantes como brasa, rosnavam e grunhiam e começaram a vir lentamente na minha direção. Eu voltei correndo pela janela e sentei na mesma. Se eu entro no quarto, tem o demônio. Se eu pulo para fora, tem aqueles lobos humanoides vindo em minha direção. Logo minha mãe bateu na porta e a gente foi trabalhar de novo. Naquele dia, eu vi um casal que trabalhava com a gente. Eles estavam abatidos demais, como se não dormissem assim há várias noites, gente. E eu sempre gostei de fazer amizade, né? Ofereci um gole da minha limonada, da minha garrafinha, e perguntei se eles estavam bem. Eles olharam para mim assustados e disseram: moça, é você? Eu perguntei: o que tem eu? Aí, Angel, eles me contaram que estavam tendo pesadelos horríveis. Nos pesadelos, eles tinham que obedecer um homem. Presta atenção.
um homem que usava roupa preta, chapéu preto e tinha cascos. E o homem falava para eles que eles tinham que perseguir uma garota no sonho deles. E no sonho, eles eram dois lobos humanoides enormes. E a menina do sonho deles era eu. E ali eu olhava para eles e eu não compreendia mais nada, eu compreendia tudo. Tudo ficou turvo, tudo ficou claro. É confuso. Se é confuso para vocês que estão ouvindo, imagina para mim que vivi a experiência. Minha mãe me chamou. Fomos embora e eu não parei de pensar naquilo. Aquela noite o tormento começou de novo. Só que aí eu cansei. Ele ameaçava matar a minha mãe, mas se ele quisesse matar a minha mãe, ele já tinha matado. Eu corri para o quarto da minha mãe e vi que no quarto da minha mãe aquele monstro não entrou. E quando a minha mãe levantou para tomar água, abriu a porta, passou por ele mostrava a minha mãe, me mostrava o punhal, mas ele não se aproximava da minha mãe. Contei tudo para ela, tudo. Aí minha mãe chorando. Assim que amanheceu o dia, não fomos apanhar o café. Minha mãe não parava de chorar. Chorando estava e chorando continuou. Aí fomos para casa da dona Terezinha. E lá minha mãe contou tudo para dona Terezinha. Dona Terezinha desenhou um pentagrama no chão, colocou uma vela em cada ponta do pentagrama e entrou dentro e me puxou para dentro. Ela me passou umas ervas no meu corpo todo e depois me empurrou para fora do pentagrama e chamou o filho dela. Vou chamar ele aqui de Adão, também nome fictício. O Adão acendeu uma vela branca, passou arruda, guiné, mais um monte de ervas no corpo dele, no meu e da minha mãe. E naquele pentagrama, ele colocou sal, todo no desenho do pentagrama, e começou a rezar junto com a mãe dele do lado de dentro do pentagrama e ele do lado de fora. Aquela senhorinha frágil começou a envergar as mãos para dentro, assim, e os braços, sabe, todos torcidos, e ela ficou totalmente corcunda. De repente, não era mais ela. Ela começou a urrar e babar. O filho dela perguntou quem está aí. E a velhinha falou: não é da sua conta. O que interessa aqui é o que eu fui mandado fazer. Essa menina enxerida que tá aí. Tá certo que ele não falou com essas palavras. Falou usando um tipo Vassuncê. Eu não sei imitar ele. Vou escrever com as minhas palavras. Não interessa saber quem sou. O que interessa é que eu quero essa enxerida aí. Essa menina enxerida aí. Aí o Adão falava: não, a menina você não pode ter. Não posso? Posso sim. Assim que der o ciclo dela, eu vou pegá-la. Detalhe, Angel, eu não tinha tido nenhum ciclo menstrual. Eu ainda era menina, não era formada. E aquele monstro, segundo ele falou, ele estava esperando eu ter meu primeiro ciclo para mim ser dele. Aí o Adão perguntou por quê. Ele falou: essa enxerida. Tinha 2 pessoas entregue para mim. Ela foi lá e tirou as agulhas.
pois agora no lugar do casal vai ser ela. Mas ela só livrou o casal da morte. Eles estão com uma maldição. E se ela tentar fugir de mim, é o casal que ela salvou a vida que vai matar ela e vai comer os órgãos dela. Na hora eu associei o casal que conversou comigo. Eles tinham virado lobisomens para me matar e eu tinha salvo a vida deles. Aquilo estava ficando assustador demais. Aí eu disse para o Adão que o ser ameaçava minha mãe. Aí o Adão olhou para minha mãe e falou: não, mal nenhum pode tocar na sua mãe. Sua mãe foi consagrada às entidades quando nasceu. A proteção dela é forte demais. Nenhum ser sobrenatural pode tocar a sua mãe. Por isso que aquele bicho ameaçava minha mãe. Por isso que ele me ponhava medo, para eu não contar nada para minha mãe. Por isso que minha mãe mandou eu ignorar, baixar a cabeça e não tocar na oferenda. Mas eu não poderia deixar duas pessoas inocentes morrerem. Aí o Adão falou que o casal também tinha que ir lá. Aí o bicho falou que não. Antes do casal ir lá, o casal ia morrer. Aí o Adão falou que não iam morrer, que eles iam ser libertos. Quem ia morrer era quem fez aquele trabalho, fez aquela oferenda para tirar duas vidas. Que a pessoa mexeu com o que não devia. Querer destruir pessoas. Até aí, né? Foi tudo mais ou menos bem. O Adão fez mais umas orações, o bicho que estava tudo contorcido no corpo da velhinha saiu, foi embora. A velhinha também saiu, cambaleando, caiu sentada. Ela pegou um copo d'água, fez umas rezas, jogou uns carvão lá para apagar, fez eu tomar. Colocou um colar de conta, sabe aquelas contas de rosário que dá numas contas que dá numas arvinhas no mato? Então, ela pôs um colar de conta no meu pescoço, disse que eu não poderia tirar. E que antes de escurecer, eu teria que levar lá no serviço um colar de conta para cada um daqueles casal lá, porque senão eles iam virar bicho durante a noite. Isso já estava beirando o meio-dia, eu nem almocei. Eu fui correndo até o cafezal. Quando passei pela encruzilhada, juro que eu vi o bicho gargalhando de mim, gargalhando para mim. Mas eu consegui chegar a tempo e entreguei os colares de conta de rosário de conta, sei lá, pro casal. E eles quiseram ir na senhorinha comigo já de cara. Quando chegamos lá na senhorinha, minha mãe também foi, passamos em casa, pegamos a mãe. Ela prendeu os dois num quartinho, Angel, e começou a rezar, e rezar, e rezar. Angel, você escutava os grunhidos, os barulhos dentro do quartinho. Tava só a velhinha, o Adão e o casal lá dentro. Eles urravam, eles unhavam a parede. Foi horrível e isso durou a noite toda. No outro dia cedo, todo mundo dormindo. A velhinha, o Adão e o casal. Só que antes de voltar para dormir, o Adão falou para mim e para minha mãe. Levamos o dia normal, que tudo tinha acabado. E que quem fez o trabalho para aquele casal ia pagar, porque aquele bicho lá com casco falou que se não pôde me pegar e nem o casal, ele ia pegar quem tinha ofertado a vida do casal para eles. E você não vai acreditar. A melhor amiga da mulher lá do casal que eu citei apareceu morta dentro de uma fazenda, a tiros. E segundo o dono da fazenda, ele não atirou numa mulher,
ele atirou num lobisomem que estava atacando o galinheiro. Detalhe, a melhor amiga tentou pegar o marido da outra. E como ele não quis, ela fez um trabalho de voodoo para alguma entidade do mal para matar os dois. Eu fui lá na enxerida e retirei as agulhas que estavam enfiadas no bonequinho de voodoo. Mas eles continuaram com o sangue da galinha. Essas são as explicações do Adão. Eu salvei a vida deles, mas não livrei eles totalmente da maldição por causa do sangue. E o ser queria me pegar, mas eu precisava sangrar pela primeira vez para ter a mesma ligação de sangue. E ele não conseguiu por causa que minha mãe era filha de uma mãe de santo. Minha falecida avó, que eu não conhecia, era mãe de santo, e consagrou ela para as entidades quando nasceu. Então ela tinha uma proteção muito grande. E o bicho não queria que eu contasse para minha mãe, pois minha mãe poderia acabar com tudo. E eu contei, minha mãe me levou na benzedeira lá, na mãe de santo, sei lá o que aquela velhinha era. Ela e o filho dela acabou livrando todo mundo da maldição. Esse casal se tornaram padrinho dos meus filhos, acredita? E hoje todos nós nos conhecemos. Eles já estão mais velhos, minha mãe também. Eu já não sou nenhuma jovem. E esse foi o meu relato, Andy. Bom, te dou permissão para transformá-lo num conto que você sabe dar aquele toquezinho e tirar as partes muito pesadas, que sei que tem partes que não vai dar para você contar, visto que você pode tomar banho. Espero que os seus aterrorizados gostem. Tchau, Angel. Beijo no coração. Meus aterrorizados, realmente esse relato que eu transformei em conto teve partes bem pesadas que inclui assédio, um assédio pesado. O bicho só não abusou da menina porque ela ainda não tinha tido o primeiro ciclo, mas fez vários tipos de assédio antes que ela contasse para a mãe. Por isso que é perigoso a gente mexer com essas coisas que a gente não conhece. Obrigado pelo relato, inscrita. Eu estou comentando sem agradecer, né? Obrigado, é muito interessante e disso tira uma lição. Mas visto também que se ela não tivesse mexido, o casal tinha morrido devido ao trabalho da mulher lá. Bom, mas esse acabou bem, mas poderia não acabar, né? Vai saber, ela ouviu o pedido de socorro também. É muito subtópico. Se vocês que entendem mais que eu do mundo sobrenatural, deixem suas opiniões sobre ela ouvir o pedido de socorro, mexer num trabalho que ela não deveria. A mãe, por coincidência, ser consagrada já, né, às entidades, ou ela seria médium, não sei. É bem complexo. Deixe suas opiniões nos comentários, lembrando de manter o respeito quando for comentar. Todos nós temos o direito de não acreditar, mas o dever de respeitar. Esse é um relato que, como muitos, a gente acaba tendo várias teorias. Mandem a de vocês. Meus amores, se inscrevam aí no canal, vocês que não são inscritos, e vocês que estão sempre aqui ou passaram pela primeira vez, deixa o like, o gostei, o joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de trabalho. Assim vocês ajudam o canal Angel Black Contos de Terror a crescer. E ajudam mesmo, pois está difícil trabalhar aqui na plataforma. Também peço para vocês ir lá no sininho das notificações e ativar de novo, se você não estiver recebendo notificações. Vai lá, desativa e ativa de novo, tá? Para receber o conteúdo em primeira mão. Também quero pedir aqui para você que puder ajudar monetariamente o canal, estar fazendo isso, comprando o superchat, os super stickers, um valeu,
Ou melhor ainda, você pode estar ajudando o canal pelo Pix. E pelo Pix, a sua ajuda cai diretamente na conta do canal. A chave do mesmo é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas e estará anexado na descrição do vídeo também, no primeiro comentário. Qualquer ajuda é muito bem-vinda, tá bom? Bom, meus amores, já deixo o meu muito obrigado para vocês. E quero falar com você, se você tem um conto, um relato, uma história, um sonho, qualquer coisa relacionada ao sobrenatural. E se você achar que o seu relato está contado de um jeito curto ou não tem muito detalhes e quiser que eu transforme num conto também, você pode estar dando a sua permissão e eu dou o meu toquezinho, como eu fiz com esse relato. O e-mail do canal para vocês estarem enviando é luçonjavermelha@gmail.com e estará na descrição do vídeo. É tudo em letrinha minúscula, tá? E também se você não quiser aparecer, sabe? Não quiser ter seu nome divulgado, quiser se preservar e preservar os demais envolvidos no seu relato, eu garanto seu anonimato. Só não se esqueça de escrever onde eu não quero ser identificado. Eu me inspirei no Sr. Fulanestro para estar transformando relatos em contos. Eu achei muito interessante. E valeu, seu Fulanestro. Gente, dá um pulo no canal do Sr. Fulanestro, é muito top, tá? Bom, além da descrição dos vídeos, tem também as playlists do canal. Mais 3 canais da Angel, Viajando no Tempo, de cortes, o da Angelzinha. Também você pode me seguir em todas as outras redes sociais. Vou esperar vocês lá de braço e coração aberto, viu? Agora eu quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas, vlogs do Facebook por ajudar na divulgação e criação do meu trabalho. Quero agradecer aos inscritos que mandam seus relatos para enriquecer esse canal. E agradecer principalmente a vocês, meus inscritos, meus amores, meus aterrorizados. Sem vocês não teria canal, não teria Angel Black, e o meu sonho de ter esse canal e estar aqui interagindo com vocês não estaria se tornando realidade. Ou melhor dizendo, essa linda realidade. Vocês são os melhores, os mais fantásticos. Nenhum canal do YouTube tem inscritos tão incríveis como vocês. Obrigado por vocês existirem e fazerem parte da minha vida. Vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês. Boa noite, meus aterrorizados, tenham belos sonhos. Eu amo vocês demais. Até o próximo vídeo. Fui!